Saudações policiais a todos os telespectadores. Bem-vindos a mais uma edição do espaço informativo da Polícia Nacional de São Tomé e Príncipe. Relativamente ao final de semana fim, a Polícia Nacional registrou 68 casos criminais, tendo aumento de 19 casos comparativamente com o fim de semana transado. Relativamente aos crimes contra a pessoa, a Polícia Nacional registrou 41 casos criminais, tendo aumento de 8 casos comparativamente com o final de semana transado, com destaque para crimes de ofensas corporais, onde a Polícia Nacional registrou 11 casos criminais, tendo aumento de 4 casos. Para crimes de violência doméstica, a Polícia Nacional registrou 14 casos criminais, com aumento de 9 casos. Comparativamente entre os comandos distritais, bem como o comando da Região Autônoma de Príncipe, a Polícia Nacional registrou 8 casos para o comando distrital de Água Grande, 9 casos para o comando distrital de Mesós, 3 casos para o comando distrital de Cantagal, 4 casos para Lobata, 6 casos para Cauê, 3 casos para Lembá, 4 casos para o comando da Região Autônoma de Príncipe, bem como a unidade da Polícia Aeroportuária. Concernente aos crimes contra patrimônio, a Polícia Nacional registrou 24 casos criminais, com aumento de 8 casos, tanto com destaque para crimes de furto, onde a Polícia Nacional registrou, nessa tipologia criminal, 11 casos, com aumento de 6 casos. Comparativamente entre os comandos distritais, bem como o comando da Região Autônoma de Príncipe, a Polícia Nacional registrou para o comando distrital de Água Grande 7 casos criminais, 2 casos para Mesós, 1 caso para Cantagal, 2 casos para Lobata, 5 para Cauê, 2 para Lembá e comando da Região Autônoma de Príncipe, 4 casos. A unidade da Polícia Aeroportuária, a Polícia Nacional registrou apenas 1 caso. Portanto, concernente aos crimes contra a ordem e tranquilidade pública, durante o final de semana a Polícia Nacional registrou apenas 3 casos. A Polícia Nacional efetuou 13 detenções durante o final de semana, com aumento de 9 casos. Portanto, para crimes de furto, a Polícia Nacional efetuou 4 casos de detenções, para ofensas corporais 3 casos de detenções e para alteração de ordem pública 3 casos de detenções. Situações que a Polícia Nacional interviu ao longo do final de semana, destacamos uma situação que envolve um senhor de aproximadamente 65 anos de idade, que é o proprietário de uma parcela de terra na localidade de Santarém, distrito de Água Grande, portanto, onde avistou um indivíduo suspeito dentro do seu lote, portanto, o mesmo efetuou disparo contra o suspeito e atingiu nas pernas. Portanto, dessa situação, a vítima de 40 anos de idade foi socorrida ao hospital para a intervenção médica. Portanto, dessa situação, a Polícia Nacional tem na sua custódia já o agressor. Portanto, situação entre 2 jovens na localidade de Porto Alegre, distrito de Cauê, portanto, envolvendo facas, garrafas e socos. Portanto, dessa situação, menor de 15 anos foi assim agredido por um jovem de 19 anos que ficou com sequelas ao longo do corpo. Portanto, dessa situação, o mesmo foi atendido no posto local e encontra-se sob observação. Portanto, dessa situação, o agressor de 19 anos foi detido pela Polícia Distrital de Cauê e será entregue à entidade competente. Na localidade de Água Roxa, distrito de Água Grande, em jeito de cobrança de uma dívida, o indivíduo agride o outro de 23 anos de idade com copo na cabeça e na cara. Dessa situação, a vítima ficou gravemente ferida e assim teve que ser atendido no Hospital Central e encontra-se internado. Posteriormente, o agressor desta prática pôs-se logo em fuga. Assim, são algumas das informações a níveis criminais e não criminais que a Polícia Nacional tem
para nossos telespectadores. Portanto, voltamos em breve para falarmos sobre situação ligada à segurança rodoviária. Concernente à sinistralidade rodoviária, a Polícia Nacional registrou durante o final de semana, estamos a referir um final de semana que a Polícia Nacional considera calmo, um final de semana de sexta a domingo, a segunda-feira, onde a Polícia Nacional registrou 7 casos de acidente de viação, com aumento de 3 casos. Portanto, relativamente a acidente de atropelamento, a Polícia Nacional registrou apenas um caso, que manteve-se de igual a fim de semana transado. Para acidente de colisão, a Polícia Nacional registrou 4 casos e teve aumento de 2 casos comparativamente com o final de semana transado. Para acidente isolado, a Polícia Nacional registrou 2 casos e teve aumento de 1 caso. Portanto, como já havíamos referenciado, concernente ao final de semana calmo, a Polícia Nacional, de acordo a acidente de viação, não registramos qualquer situação com vítimas mortais nem ferimentos com gravidade. Portanto, tivemos 10 casos de ferimentos ligeiros e 6 casos de danos materiais. Portanto, essas são algumas informações que a Polícia Nacional registrou ao longo do final de semana. Portanto, apesar que considera-se um fim de semana calmo, a Polícia Nacional está atento em diversos cantos do nosso território, levando assim o sentimento de segurança à nossa população. Portanto, uma vez que encontramos na quadra festiva, mês de festa, a Polícia Nacional aproveita para alertar a nossa população que continuem a manter máxima segurança nos seus bens, nos seus pertences, nas suas residências, nas suas viaturas, portanto, de forma a não facilitar qualquer ação dos meliantes. Portanto, a Polícia Nacional também leva esse alerta para os nossos utilizadores da via, portanto, que tenham mais precaução, uma vez que as nossas vias estarão mais movimentadas durante essa quadra festiva. Portanto, a Polícia Nacional quer a contribuição de toda a população, portanto, faz esse alerta de forma para que tenhamos um Santo Natal e Ano Novo tranquilo e em segurança. Obrigado, até a próxima edição.